Fala pessoal, estamos ao vivo, sejam bem-vindos a mais uma live especial aqui no canal do deputado Eduardo Bolsonaro. E hoje nós temos alguns convidados especiais. O deputado Eduardo Bolsonaro, nosso anfitrião, o deputado Rodrigo Lorenzoni, que é deputado pelo estado do Rio Grande do Sul, deputado mais votado do PL, e o Gustavo Lopes, que é autor do livro sobre guerra cultural, que tem ajudado muito em todo esse trabalho do movimento conservador de fazer frente a uma esquerda que tomou todos os setores, principalmente na cultura. Então, uma boa noite a todos. A gente já pede que vocês compartilhem o máximo possível, deixem o like. E hoje nós vamos falar um pouquinho de toda uma degradação, uma inversão moral que tem acontecido no nosso país e do papel que nós, conservadores, temos diante dessa inversão. Então, começando pelo deputado Eduardo. Eduardo, nós vimos aí no carnaval, né, estampado na cara dos cristãos conservadores, uma inversão completa, onde o bandido estava sendo enaltecido e os policiais sendo atacados, né? Como é que tu vê essa relação e a atuação da esquerda em todos esses anos causando isso? Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Eles têm. Depois eu vou passar para o Gustavo Lopes. Ele organizou um livro com uma coletânea de artigos. E eu falei um pouquinho sobre guerra cultural, escola de Frankfurt, que às vezes pode parecer um assunto muito distante, mas ele tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo. A esquerda, ela tem hoje como exemplo de sucesso para a chegada ao poder essa degradação moral. Eu vou pedir eu estou ouvindo meio que um eco aqui, então, beleza, isso. Maurício, se puder mutar também. Eu mutei eles. Vai falando. Então, o que a gente viu nesse carnaval? A gente viu a polícia que garante a segurança do carnaval, porque eu acho que todos vocês sabem que se a PM de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, estivessem de greve, jamais teria ocorrido desfile de escola de samba, estaria um caos na vida de todo carioca, paulistano, enfim, das pessoas que estivessem nessas cidades para curtir carnaval. E você tem algumas escolas de samba colocando comissões onde pessoas são fantasiadas de demônio representando a polícia militar. Então esse é o ponto número 1. Número 2, o esculacho maior ainda, o ministro de Direitos Humanos do descondenado, o Silvio Almeida, desfilando ao lado do cara que foi condenado a mais de 3 anos de cadeia por incendiar a estátua de Borba Gato. Esses doentes mentais, eles querem reescrever a história e para eles, Borba Gato, que foi um desbravador das matas brasileiras, na opinião deles, ele foi um escravocrata, utilizou de mão de obra escrava, logo ele não merece ter aquela estátua ali. Ou seja, tentam apagar toda a história brasileira, tentam causar uma confusão e a desconstrução pela desconstrução, sem nada colocar no lugar. Então, vocês veem que é uma total tentativa de aniquilar com qualquer tipo de valor, porque se você não souber de onde você veio, se você não tiver nenhuma conexão com esse mundo, você acaba ficando perdido. Eu dou para vocês como exemplo, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, surgiu, né, a necessidade de se criminalizar o estupro, né, de se criminalizar o nazismo, de se criminalizar várias outras condutas. Se nós não tivermos, né, estudado a história recente, você talvez não tenha esses conceitos na sua cabeça. Então a história, elas são, na verdade, é o passo a passo da evolução do ser humano, que se você não souber, você acaba sendo aquilo que eu chamo de filho de chocadeira. Você não consegue se situar no mundo, você não sabe quem é, você fica perdido. Ou, né, fica aí também à mercê de qualquer tipo de ideologia nefasta. Então, desmascarar a esquerda, mostrar que eles querem fazer isso, tem tudo a ver também, Maurício, com o que a gente quer transmitir conhecimento na ação conservadora. Finalizando, se você acha que Borba Gato pode ser algo distante, pô, Eduardo, você nem quem é esse cara, né? Ou se você não consegue ver essa maldade na esquerda, nesses desfiles de carnaval, basta você imaginar que para o PT, né, 2016 foi um golpe. E para eles, né, em 2022, também ocorreu uma tentativa de golpe. Se você não se opor a isso, eles vão reescrever a história e você, no final das contas, vai achar que essa ideologia, a mais sanguinária do mundo,
a que matou mais de 150 milhões no último século, que é a ideologia comunista, as derivações do marxismo, você vai continuar repetindo essa história. Então, quando a gente está aqui querendo resgatar os valores morais, quando a gente está querendo que você tenha noção da história, ao menos do seu país, o que a gente quer evitar é que várias, né, outras tragédias como essas, né, de nazismo, dentre outras, que elas ocorram novamente. Eu acho que esse daí é um ponto principal a ser falado. E também relembrar, antes de passar aí para o Gustavo Lopes, Maurício, a questão de que isso tudo vem também sendo incutido na cabeça das nossas crianças dentro das escolas. Isso daí, para mim, é o maior perigo da atualidade. Bom, perfeito, Eduardo. E Gustavo, como autor dessa obra sobre guerra cultural, acho que é a pessoa adequada para falar, para nos mostrar um pouco, né, Gustavo, de que isso não é por acaso. Essa degradação moral, ela não é por acaso. As pessoas hoje, aquelas pessoas que têm um pouco mais de idade, lembram, né, como era a relação entre pais e filhos antes, entre alunos e professores, e como essa relação está hoje, né, completamente degradada, os papéis totalmente invertidos. E isso não foi por acaso, né, Gustavo? Perfeito, perfeito. E essa citação que o Eduardo faz da Escola de Frankfurt é ótima, porque ela nos permite trazer exatamente esse resgate. Ali já nasce, ali está a semente disso. Exatamente, esse livro é ótimo, do Christian Turhalde, que escreve um capítulo também no nosso livro de Guerra Cultural. Esse livro é simplesmente fundamental para as pessoas lerem e entenderem o processo de degradação cultural e moral que a gente vive na sociedade hoje, porque isso foi plantado. Isso foi feito de maneira sistemática, a partir da Escola de Frankfurt, que é, de certa forma, uma derivação da hegemonia cultural do Gramsci, né? Porque a gente precisa entender o seguinte: se a gente quer impedir a degradação do país, a gente não pode esperar. É óbvio que isso passa pelas nossas lideranças políticas, né? As pessoas esperam muito dos nossos parlamentares, mas passa por cada um de nós. Todas as pessoas precisam se envolver, precisam entender que a gente está numa guerra para a retomada de espaços que a esquerda vem conquistando há mais de 100 anos. A hegemonia cultural, a ideia da hegemonia cultural do Gramsci, ela tem exatamente 100 anos. O que era? Era fazer, ao invés de fazer uma revolução de fora para dentro, uma revolução armada, era uma revolução de dentro para fora da sociedade, uma revolução por meio do pensamento. E é isso que eles vêm fazendo ao longo dos anos, por meio das escolas, por meio das universidades, todos os âmbitos onde há a formação do imaginário coletivo, a esquerda foi ocupando aos poucos. Então a gente precisa retomar esses espaços. Mas para isso a gente precisa entender como eles fizeram, entender o que nós precisamos fazer. E nesse sentido, iniciativas como a da Ação Conservadora são fundamentais para dar o instrumental, para dar o referencial teórico para as pessoas entenderem como esse processo se deu e poderem atuar nesse sentido. Aí muita gente diz assim, bom, eles levaram 100 anos para fazer isso, a gente vai levar 100 anos para reconquistar? Não. Essa é a boa notícia. Porque tudo que a esquerda propõe é antinatural. Então eles têm que remar contra a maré, demora mais tempo. E eles têm paciência para implementar. Como o conservadorismo é o estado natural do ser humano, a gente vai levar menos tempo para reconstruir o que eles destruíram. Só que a gente precisa saber como fazer isso. Então, iniciativas como a da Ação Conservadora, por exemplo, são fundamentais nesse sentido, para dar as ferramentas que a gente possa pôr a mão à obra, né? E depois a gente pode falar um pouco mais sobre a questão dos livros didáticos, né? A gente está exatamente nesse momento agora de retomada, né, de volta às aulas, e a importância, né, dos pais se envolverem nessa questão de lerem o material didático dos filhos de vocês. Eu faço até um desafio às pessoas que estão nos assistindo, aposto que milhares delas têm filhos em idade escolar, então leiam o material didático dos filhos de vocês vão se surpreender com a quantidade de doutrinação velada ou explícita que tem ali, mas a gente precisa se envolver. A gente não vai conseguir mudar os livros, porque tem quase um monopólio nesse mercado de livros didáticos no Brasil, mas a gente vai poder orientar nossos filhos para que eles saibam lidar com essa situação em sala de aula. Isso não é só em escola pública, escola particular, é em todas as escolas, em todos os níveis. Então é fundamental, porque assim, se está difícil para nós, para eles vai ser muito mais difícil. Então pelo menos vamos tentar, não digo nem pavimentar o caminho, mas pelo menos aplainar a estrada para que eles possam chegarem preparados, né, à universidade e não saiam de lá militantes esquerdistas, como infelizmente, hoje o destino de quase todos os jovens que entram numa universidade.
Ótimo. E, pessoal, o pessoal que está comentando sobre o áudio do Gustavo realmente está dando umas picotadas, mas foquem no conteúdo aí, que o Gustavo tem um conteúdo excelente para nos entregar. Na próxima ele vem com áudio melhor. E isso tudo que a gente tem visto, né, Gustavo, Eduardo, Rodrigo, nos deixa claro de que não é um problema só político, né? Como o professor Olavo de Carvalho já dizia, a política é um reflexo da cultura. Então, as coisas antes acontecem na cultura e depois tem o reflexo na política. Então, a gente vê no dia a dia como o nível moral, elementos como a honra não existem mais, né? É difícil a gente ver elementos como a honra hoje. E esse processo, ele veio acontecendo, Então, quando a gente diz, principalmente a ação conservadora, a proposta é montar, né, ajudar a montar um movimento conservador forte o suficiente para fazer frente a uma esquerda que tomou todos os espaços na cultura e resgatar o Brasil que foi tomado de nós. E esse processo de resgate do Brasil diz respeito principalmente a resgatar os valores que estão sendo destruídos, né? Então, a ação conservadora vem com esse papel. Quem ainda não faz parte, nós estamos nas últimas vagas, as aulas vão começar amanhã, dia 15. Então, acessem açãoconservadora.com.br. O link está na descrição. É muito importante que todos vocês participem. Deputado Rodrigo, como é que tu tem visto essa degradação moral, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e como tu vê o papel de nosso, né, conservadores, diante disso no dia a dia? Porque não é só através da política, como a gente vem falando, né? Bom, Maurício, boa noite a nossa audiência aqui, boa noite, Eduardo, deputado Eduardo Bolsonaro, Gustavo. E, primeiro, eu acho que é fundamental, né, nós lembrarmos, né, só um adendo sobre essa questão das escolas de samba, né, e essa escola, que eu não quero nem dizer o nome, que vilanizou o papel do policial, né, e o Eduardo bem ilustrou as razões, ela foi abastecida com 2.100.000 reais da Lei Rouanet, né, dinheiro público sendo usado para financiar a destruição dos valores e da cultura brasileira, né? E eu concordo absolutamente com o que foi dito até aqui. Eu acho que o importante é que nós, enquanto sociedade que estamos incomodados com tudo que está acontecendo, temos que ter a convicção, né, de que está tudo posto diante dos nossos olhos, né? Ninguém aqui está fantasiando, construindo uma narrativa, querendo criar fatos para justificar meios, né? Na verdade, isso quem faz é a esquerda, ou seja, está tudo caindo de maduro diante dos nossos olhos e nós estamos sentindo estas dores. Nós precisamos entender isso, aceitar e compreender que isso está sendo feito com método, né? Com estratégia, com direcionamento. E a ação conservadora, eu acho que é uma ferramenta extraordinária que vai ter a condição de nos dar os detalhes desse método, fazer com que nós possamos conhecer o inimigo e enfrentá-lo, né? E nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul um momento muito difícil que eu quero ilustrar justamente as ações do governo estadual e da esquerda local que tentam trazer isto para a nossa terra. Então, eu quero começar com o exemplo de uma ação orquestrada do PT e do PSOL que tentaram mudar a letra do hino do Rio Grande do Sul aqui na Assembleia Legislativa, né? Eles fizeram uma releitura do livro, do hino, e todos sabem né, e acompanham a cultura gaúcha e o quanto para nós aqui, né, o nosso hino, a nossa história são importantes e ditam, né, os costumes da família, o fato de sermos um povo aguerrido e um povo trabalhador, e eles distorceram a letra do hino, querendo incutir algo racista, né, dizendo que o trecho que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Nem mesmo alguns historiadores mais direcionados para a esquerda, mas que tentam ser sérios, porque eu acho que quem cai para a esquerda não tem como ser sério, mas os que ainda tentam, não concordaram com isso. E nós tivemos que travar, eu fui autor aqui de uma proposta de emenda constitucional que virou trecho da Constituição do Estado, mas tivemos que travar uma verdadeira batalha contra isso para evitar, né, que tivéssemos a alteração da letra do hino. E quando eu era entrevistado durante essa discussão, e aí quero trazer a mídia que ajuda, né, a grande mídia que ajuda a formar o imaginário, ajuda a validar as narrativas oficiais, né, me entrevistavam, né, principalmente a RBS, a sucursal da Globo aqui no Rio Grande do Sul, eles tentavam minimizar, né, o tema
e até fazer chacota, né, dizendo que o Rio Grande do Sul tinha problemas mais importantes para discutir do que o hino do Rio Grande do Sul, né? A minha primeira resposta era: se não fosse importante, vocês não estariam me entrevistando, né? E, em sendo importante, né, nós temos que entender que a cultura, né, e o que ela simboliza para o nosso povo, ela dita, né, as regras do futuro, ela faz com que a gente entenda o passado, né, para a gente poder atuar no presente e preparar um futuro. Né? Então, eu quero trazer um exemplo claro e fático, né, do que nós enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul, para demonstrar como isso acontece na prática, né, e tem exemplos vários e que nós conseguimos aqui brecar. Né? E nós temos tantos outros exemplos. Esse nós podemos tratar num espectro macro, digamos assim, né, no ambiente estadual, na Assembleia Legislativa, mas tem muitas coisas acontecendo no ambiente micro, né, dentro da sala de aula dos nossos filhos, dentro da rádio comunitária, dentro do ciclo de pais e mestres, dentro da associação comercial, e que nós precisamos estar atentos. Perfeito. E o professor Olavo, ele conseguiu, né? A gente tem falado bastante, o Eduardo e eu, aqui nas lives sobre o professor Olavo, porque ele foi quem nos abriu os olhos para essa tomada. Ele vinha alertando lá desde os anos 90 sobre a nova estratégia da esquerda, que largou as armas, né? Deixou aquela revolução truculenta e mudou a forma de tomar o poder. Então, ao invés de forçar através da força tomar o poder, eles começaram a ocupar todos os espaços. Então, escolas, universidades, até mesmo dentro da igreja, eles se infiltraram. Todos aqueles setores que formam o imaginário das pessoas, que formam como as pessoas vão pensar. E eles começaram a tomar isso. A grande mídia é o grande exemplo, né? O maior exemplo dessa tomada dos meios que formam o imaginário. E o professor Olavo, ele sempre alertou que nós da direita precisamos nos preocupar em retomar esses espaços. Só que antes de retomar esses espaços, eu acho que tem um passo anterior que tem que ser dado, que é preparar as pessoas para ocupar esses espaços. Quem vão ser os professores? Quem vão ser os jornalistas? Quem vão ser os candidatos? Né? A gente tem um ano de eleição fundamental. Eu acho que a gente sofreu bastante por não ter elegido muitos prefeitos e vereadores em 2020. Isso nos custou, e agora nós temos a chance novamente de nos organizarmos e elegermos essas pessoas. Então nós precisamos formar candidatos, lideranças locais que vão atuar nas suas cidades, e também formar aquelas pessoas que não quer ser um candidato, não quer estar na linha de frente, mas que no dia a dia, ali no seu círculo de convivência, no grupo do futebol, na academia, no grupo da igreja, enfim, quer fazer a diferença, quer abrir os olhos das pessoas que ainda caem nas mentiras da esquerda, quer enfrentar essas mentiras, denunciar, ajudar de alguma forma. Então foi pensando nessas pessoas, nesse trabalho de organizar o movimento conservador, formar essas pessoas para retomar esses espaços que a esquerda ocupou completamente, que nós criamos a Ação Conservadora. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Aproveitando aqui o gancho que o Maurício falou do Olavo, o Olavo ele foi muito visionário, não só com relação ao seu conteúdo e por sempre falar aquilo que... Falar não, né? Profetizar aquilo que anos depois acabava virando realidade. Ele também se utilizou da internet para fazer os seus programas, os principais dele, né? O True Outspeak e o COF, o curso online em filosofia. Essa foi a maneira que ele teve para bypassar essa doutrinação ideológica em universidades e escolas e dar um tiro de canhão, formando uma geração libertadora. Tanto que todos nós aqui sabemos, atribuímos a ele ter asfaltado esse caminho filosófico e cultural para que depois, no flanco político, o Bolsonaro pudesse também fazer o seu trabalho. Cada um lado a lado, tá? Não teve nada de Olavo, é guru do Jair Bolsonaro, não teve nada disso, conselheiro, etc. Isso daí realmente é a teoria da conspiração desse pessoal da esquerda que só pensava em detonar o Olavo de Carvalho, porque para muito além de estudos políticos, ele tinha estudos religiosos, né? Várias outras áreas o Olavo entrava. Fica a dica aí para você, além do livro aí que o Gustavo organizou, e eu escrevi um artigo do Guerra Cultural na Prática, para também adquirir o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, tá? É um livro um pouco mais extenso, mas ele traz uma coletânea de artigos do professor Olavo sobre os mais diversos assuntos. Então, se você quer debater com propriedade na internet, quer assessorar um vereador, um prefeito, ou você próprio, seu candidato,
além da nossa ação conservadora aqui, você também faz muito bem se conseguir ler o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu acho que vai muito por ali. O que aproveito? Eu aproveito da minha posição de destaque para também dar esse tiro de canhão, para tentar mostrar para vocês que existe um outro mundo para além daquele apresentado pelo seu professor de história e geografia, maconheiro da escola, para além daquilo que é apresentado para você sobre professor universitário malicioso, que te mostra o mundo como se democracia fosse você escolher entre ser menchevique e bolchevique, ou entre PT e PSDB, né? Extrema esquerda ou centro-esquerda. Então a gente quer mostrar para você esse outro mundo. E finalizando, isso vai impactar na sua vida de maneira importantíssima. É essa visão, por exemplo, para além das muralhas do que aquilo que querem que você pense, é que vai te libertar. Eu gosto de citar o exemplo de El Salvador. O presidente lá é o Bukele. Independentemente da discussão que se tenha, se é direita ou se é esquerda, o Bukele conseguiu transformar o país mais violento do mundo em 2015 no país hoje que tem taxas de homicídio do mesmo nível do Canadá. É o país mais seguro do Ocidente. Como é que ele fez isso? Pensando fora da caixinha. Indo para onde a esquerda nunca permitiu que eles fossem pensar. Ele resolveu um problema político interno, quando ele fez o impeachment de 5 ministros do STF deles, ou seja, da totalidade do STF de El Salvador e do PGR, isso em 2021 para 2022. E a partir daí, conseguiu colocar adiante todas as reformas penais que ele sempre imaginou. Essas reformas penais foram tudo aquilo contrário ao que os direitos humanos de países de primeiro mundo falavam para ele. Diziam para ele que ele ia ter que viver com um criminoso, que ele ia ter que perdoar a pena de todos eles, que ele não deveria punir quem fosse menor de idade. Ele foi fazendo tudo o contrário. Ah, você é menor de idade, mas você delinquiu? Você vai pagar. Ah, o desencarceramento é para ressocializar o cara? Eu vou deixar esse cara mais preso ainda. E ele prendeu mais de 75 mil criminosos sem nenhuma baixa civil. E hoje é El Salvador, que era em 2015 uma taxa de homicídio de 103 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes. Hoje, essa taxa está em 2,4. No Brasil, a gente não conseguiu ir tão longe, porque a gente não teve um apoio tão maciço assim do Congresso. Em El Salvador, em 2019, o Bukele era igual ao Bolsonaro. Ele tentava fazer as medidas dele e o sistema bloqueava. Seja o tribunal, seja o Congresso, seja, enfim, uma ONG, um ativismo dentro da mídia. Só que lá em El Salvador tem eleição do meio de ano. Então, em 2021, ele colocou 64 deputados como sua base. 64 de um total de 84. Então, a partir daí, ele começou a fazer todas as reformas necessárias e levou El Salvador a essa condição de segurança que o mundo inteiro hoje aplaude. Inclusive, né, vale, diga-se de passagem, Bukele estará junto com Javier Milei e Donald Trump no CIPEC, tá? Final aí de fevereiro, ali pelos dias 22, 23 e 24, logo antes da manifestação do dia 25, que o presidente Bolsonaro está convocando as pessoas para ir na Avenida Paulista. E eu já sei que tem vários governadores confirmando, dentre eles o Tarcísio de São Paulo, o Ronaldo Caiado. Vamos ver se outros aí também confirmam. Então vai ser um grande ato, não somente em favor do Bolsonaro, mas contra todos os conservadores perseguidos. A gente está vendo o juiz Ludmila Lins Grilo tendo até a aposentadoria dela cortada, meu Deus do céu. Nunca se viu isso na história. O Anderson Torres, eu não sei, chegaram a cortar o salário dele enquanto ele estava preso preventivamente, sem condenação, pelo STF, pelo juiz que se diz vítima, acusador e julgador desse negócio todo. Então a gente tem que expor isso daí ao mundo. E a maneira que a gente tem para evitar, finalizando de verdade agora, para evitar que esse sistema se perpetue, é, sim, tendo foros mais íntimos, tendo aulas e ensinamentos, para que as pessoas tenham noção, para além da faculdade, para além da escola, de tudo isso aí que a gente está falando. E para quem diz, Eduardo, mas vocês estão cobrando, deveria ser de graça. Meus caros, você acha que eu vou no CIPEC nos Estados Unidos? De que maneira? Como é que eu consigo ter esse contato para apresentar o Brasil para o Donald Trump?
Como é que eu consigo ter esse contato para depois ter a proximidade com Javier Milei, para levar o Bolsonaro na posse do Milei e conseguir levar para ele a realidade do Brasil? Eu estou correndo atrás de fazer a minha parte. Então, se você entende que isso daí é algo que vale a pena você lutar, tamo junto, açãoconservadora.com.br. Perfeito. E a gente tem visto, né, Gustavo, passando para o Gustavo agora, depois do deputado Rodrigo, que a esquerda, ela se articulou de uma forma que ela tá nos lugares que a gente muitas vezes nem percebe, mais sutis, né, e sorrateiros. Às vezes no desenho das crianças tem uma mensagem subliminar, às vezes na música, a gente está ouvindo aquela música, tem uma batida legal, a gente não percebe, mas ali no meio está sendo passada a mensagem da esquerda, né? Como que nós, conservadores, Gustavo, as pessoas comuns do dia a dia, podem enfrentar algo tão articulado, tão organizado assim? Perfeito, Maurício. Isso é importante tu ressaltar, porque isso passa muito, como eu falei no início, pela participação de cada um, sobretudo para quem é pai, tem que se envolver, tem que estar atento ao que o seu filho está consumindo, porque, como tu bem disse, e a gente tem hoje esse ativismo woke muito forte. O que eles fazem? Por que a criança é o principal alvo desse movimento? Porque é ali que eles vão formar o caráter e o imaginário daquele ser. Então eles vão lá e tentam, e eles não botam isso de forma escancarada. Às vezes até é muito escancarado, né? E aí chama mais atenção. Mas às vezes é uma mensagenzinha subliminar, digamos assim, uma frase colocada aquilo, é tentar normalizar o que não é normal, para a criança ir se acostumando com aquilo. E aí, quando ela chega já na sua fase adolescente, fazendo aquilo para ela já é o normal. Então, é muito importante a gente ficar em cima, ficar olhando e orientando. É claro que a gente não vai botar nossos filhos numa bolha, né, e eles não vão ter acesso a mais nada, não. Mas é preciso orientar. Dá trabalho, não é fácil, mas a gente não pode querer mudar o mundo, mudar o país, se a gente não cuida nem da nossa casa. Então, primeira coisa, a gente tem que proteger os nossos filhos, porque é o núcleo principal, digamos assim, a estrutura mais importante da sociedade é a família. Parece clichê falar isso, a gente fala isso o tempo inteiro, mas é porque é fundamental. Se a gente perder a família, a gente perde tudo. E é o alvo, né? E aí a gente fala de novo da escola de Frankfurt, a família sempre foi o alvo da esquerda, porque é onde se sustentam os pilares ainda da civilização. É a moral cristã, né? O império das leis, que é o direito humano, e o império do saber, o império da razão, que é a filosofia grega. Ou seja, esses três pilares são sempre atacados, por isso que eles atacam a educação. A gente vê esse ativismo judiciário absurdo que a gente vive no Brasil hoje, e a família sempre sendo atacada, a religião sendo atacada. Então a gente tem que blindar isso, orientando os nossos filhos, de preferência dando conteúdos de qualidade para que eles consumam. A gente falou lá no início, né, sobre a degradação cultural. Não é que a gente quer agora que as pessoas comecem a ir à ópera, ou ouvir Beethoven, até seria bom, mas a gente tem uma cultura riquíssima no Brasil, uma cultura regional riquíssima no Brasil, uma cultura genuína do Brasil profundo. Essa é a cultura que tem que ser resgatada. E aí, pegando um gancho também que tu colocaste na questão da Rouanet, durante o governo do presidente Bolsonaro, o secretário Mário Frias moralizou a lei Rouanet. Hoje a gente sabe que ela está completamente desmoralizada de novo, ela virou, mais uma vez, uma maneira de, digamos assim, patrocinar amigos, né? Para quê? Porque não é só que os artistas vão ter acesso a esses recursos vão se transformar em narrativas da esquerda. Vamos lembrar, esse ano vão sair 4 filmes, e aí falando de educação de novo, 4 filmes homenageando Paulo Freire. São 2 minisséries, um documentário e um longa, que o Paulo Freire vai ser interpretado pelo Wagner Moura, que faz todos os papéis, né? É o cara que faz 1001 papéis. Por que eles querem isso? Porque eles querem resgatar a imagem do Paulo Freire como um grande herói da esquerda brasileira e mundial. Então eles querem colocar esse cara que a gente conseguiu desnudar um pouco, né, da verdadeira face desse cara, eles querem trazer de volta uma aura de heroísmo para ele. Vamos lembrar, o Paulo Freire, ele é responsável, ou seja, hoje a gente tem uma educação tão atrasada no Brasil em relação a outros países, se deve muito a essa educação freiriana, que, de novo, não está apenas no ensino público, ela está em todos os níveis, nas escolas particulares, nas universidades, inclusive chegou nos Estados Unidos. Tem universidades da Ivy League lá, que são as 5 principais universidades americanas, que prestam homenagem ao Paulo Freire. E o método Paulo Freire era o quê? Ele consistia na alfabetização, apresentar o número mínimo possível de vocábulos para uma criança ser alfabetizada.
ela era alfabetizada mais rápido. De outro lado, ela tinha uma capacidade cognitiva muito reduzida. E, de novo, isso não é por acaso. Isso é intencional, para que que a pessoa nunca possa desenvolver um raciocínio crítico, nunca possa questionar uma autoridade, que é, né, a ideia última do comunismo, do socialismo, é justamente poder impor a vontade do Estado sobre o cidadão. Passa muito pela educação. Então, respondendo a tua pergunta, eu imploro que os pais se envolvam, leiam os livros didáticos, vejam o que os filhos de vocês estão consumindo e, de preferência, deem literatura de qualidade. A gente tem exemplos riquíssimos no Brasil e no mundo, fábulas. Deem isso. As crianças precisam desenvolver o seu intelecto, precisam desenvolver o seu imaginário, mas de uma maneira sadia. Então, não adianta a gente querer mudar o país se a gente não cuida da nossa casa. Acho que o Maurício... Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Não sei se eu não caí. Agora Voltei. Tinha dado uma caída aqui. Cara, isso que o Gustavo falou, né? Eu acho que é fundamental e linka com aquilo que eu falei que o Olavo sempre batia, né? Que é a questão de, antes de você querer salvar o Brasil, arrume a sua cama, né? Olhe para aquilo que está ao seu redor. E aí o Gustavo fala, né, da importância de os pais se atentarem, de participarem. Mas ainda tem um passo, né, Gustavo? Que é os pais se prepararem para isso. Eu só vou conseguir ajudar o meu filho se eu conseguir antes me ajudar, se eu conseguir entender esse processo e se eu tiver instrumentos para fazer isso. E aí, quando a gente cria a ação conservadora, é pensando nisso. É dar instrumento para os pais, é dar instrumento para as pessoas no seu dia a dia conseguirem fazer esse trabalho que é fundamental. Então, quem ainda não se inscreveu, acesse açãoconservadora.com.br. E aí, passando para o deputado Rodrigo, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, né, deputado? E eu vejo assim, em pouco tempo, quanto mudou. O gaúcho, ele sempre teve orgulho da sua tradição, né? Da sua honra de ser gaúcho, de dizer que é gaúcho, dos seus valores, do hino. Sempre foi lindo ver os gaúchos cantando o hino. E eu vejo que isso cada vez está sendo mais perdido, né? E não é só... Até as pessoas mais velhas mesmo estão deixando isso de lado. Os pais, às vezes, a gente vê os pais estão preocupados em mudar o Brasil, pais conservadores que estão abandonando a importância da tradição gaúcha. Como é que o senhor tem visto isso aqui no Rio Grande do Sul? Isso nada mais é, né, Maurício, do que o avançar disso tudo que nós estamos falando, né? A esquerda adora e usa, né, a espiral do silêncio, querendo anular e rotular quem pensa diferente, né, com uma estratégia de deixar as pessoas com a sensação de estarem sozinhas defendendo algo que é nobre, é importante e que a maioria pensa, né? Mas eles têm tanta capacidade, né, de fazer isto que vão, de alguma forma, constrangendo, né, muitos de se manifestar, de cultivar a sua cultura, a sua história, e por isso que é tão importante, né, os eventos como Formação Conservadora, como o Fórum Brasil Pais e Filhos, que nós vamos fazer aqui no Rio Grande do Sul, que o Eduardo vai estar conosco, porque é momento de nós construirmos, né, a unidade da direita, né, mostrar que ninguém está sozinho, né, que nós temos um grupo e que nós precisamos avançar no combate a isso, né? Eu quero bater de novo nessa tecla, né? Precisamos todos entender que a classe política sozinha não vai conseguir mudar esse jogo. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, né? O deputado Eduardo, com certeza, numa escala muito maior que eu, mas muitas vezes nós fizemos enfrentamentos políticos, denunciamos e muitas vezes nós recebemos críticas de apoiadores dizendo: tá, mas tu vai fazer o que além de denunciar? Pô, eu tô começando a fazer a minha parte, né? E tô dizendo isso não é com o objetivo de me eximir da minha responsabilidade. Nós estamos indo no nosso limite de atuação política, né? Mas agora, por exemplo, nós temos 55 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. O governador Eduardo Leite, peço que a audiência extraordinária que o Eduardo tem no canal de todo o Brasil se atentem a esse sujeito que tem pretensão de ser presidente da República e é um tirano travestido de bom moço, né, que tem o politicamente correto que encanta, né, a grande mídia, mas observe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ele mais uma vez se alia ao Lula e obriga que aqui no Rio Grande do Sul as crianças apresentem a carteira de vacinação completa para a matrícula. Dos 55 deputados, apenas eu, até o momento, né, levantei a voz e estou travando, né, esta batalha aqui, denunciando isso.
né? E estou trazendo esse exemplo porque alguns nas redes sociais procuram, bom, tá bem, denunciou e vai fazer o quê? É bom, eu estou fazendo, né? Estou fazendo meu papel de deputado, de fiscalizar o exercício do Poder Executivo, de denunciar as irregularidades. Mas e quem está cobrando já fez a sua parte como cidadão, né? Já foi nas redes sociais do governo, já procurou o governo, já foi no Ministério Público, na Defensoria, enfim. Então, é muito importante que a gente possa ter esta consciência, né, que se nós, cada um, não fizer a sua parte, como o Gustavo estava falando, acompanhar o que o filho está aprendendo na escola, chamar a atenção do esposo, do cunhado, do tio, que ainda está querendo acreditar na narrativa da grande mídia, chamar a atenção do colega do trabalho, levar de forma pacífica, ordeira, democrática, o maior número de amigos para as ruas no dia 25, atendendo a convocação do presidente Bolsonaro, alertando e fazendo embate político, se necessário for, no trabalho, ocupar os espaços, dedicar o seu tempo para fazer o enfrentamento e a ocupação de espaço, nós não vamos conseguir avançar, né? E, eventualmente, a gente também ouve algumas críticas ou algumas angústias, né? Mas no Congresso, os deputados... Bom, nós temos 120, Eduardo Bolsonaro, 130 heróis lá que estão resistindo, né, contra a tirania que nós estamos vendo. Mas já são 130, né? É um processo. Quem sabe na próxima nós vamos ter 250, né? Nós já tivemos 80, né? No primeiro governo Lula lá era o Jair Bolsonaro, né? Tinha o meu pai, o Onyx Lorenzoni, mais 60 ou 70 guerreiros enfrentando. O Eduardo estava lá já, né, enfrentando. Bom, hoje nós já temos 130. E nós estamos na boca da eleição municipal, e aí quero concluir, né, também trazendo mais um exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos chegar com a direita no segundo turno para a eleição para o governo do estado, com o ministro Onyx Lorenzoni. Depois de 40 anos, a direita conseguiu chegar no segundo turno no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, nós tínhamos 40 prefeitos nos apoiando, contra 457 apoiando a candidatura esquerdista do Eduardo Leite, né? Se nós levarmos isso para o espectro nacional, com certeza o presidente Bolsonaro tinha um número de prefeitos bastante aquém do potencial, né, lhe apoiando, assim como de vereadores. E eu sempre falo que o prefeito e o vereador são barreiras federativas, são trincheiras federativas que nós precisamos constituir na eleição municipal para nos dar músculo para 26, mas também para frear os avanços da esquerda totalitária que hoje está no poder central no Brasil, né? Se nós tivéssemos mais prefeitos como João Rodrigues no Brasil na época da pandemia, com certeza nós teríamos mais liberdade, mais vidas salvas e um país ainda mais forte para enfrentar, né? Ou se nós tivéssemos mais governadores como o Tarcísio, né? Lembra quando aquele sniper deu um tiro na cabeça de um policial e a narrativa lá em São Paulo do Dino, depois da Globo News, que estava vendo excesso de força da polícia paulista, né? No enfrentamento depois da tentativa de identificar o bandido que matou o policial. Se não fosse o Tarcísio, o governador, que disse: lixe-se a opinião dessa gente, eu vou fazer o que é certo aqui, e avançasse e encontrasse o assassino, né, o criminoso, nós teríamos que, se fosse um governador meio morninho, como que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, com certeza ele atenderia à pressão da mídia, daria um passo atrás, estancaria a ação policial, e o que aconteceria com isso? O crime organizado avançaria uma casa, a esquerda totalitária avançaria outras. Então, nós termos vereadores e prefeitos eleitos, além da musculatura importante para 26, já constituiremos travas federativas para tentar enfrentar os arroubos e os avanços da tirania que hoje impera no Brasil. Maurício demora um tempo aí para desmutar o microfone e retornar. Mas, pessoal, tá me ouvindo aí, Maurício? Tá nada, ó, tá em outra tela já, ó. Não tá congelado. Congelou, Maurício. Mas, enfim, antes de vamos ver se o Maurício não retorna. Pera que ele é o... Acho que ele é o anfitrião ainda da sala. Vai entrar. Voltei.
Estão me ouvindo aí? Então, que agora ficou... Aí. Bom, não peguei o finalzinho. Eu só queria dizer uma coisa. Não quero dizer nada, mas o chat está comigo. Tá todo mundo falando ali que ouve as aulas lavando louça. Então, todo mundo está fechado comigo. As observações do deputado Rodrigo foram perfeitas. Eu acho que o Eduardo Leite ele é um exemplo disso, né? De tudo que nós estamos vendo acontecer em vários lugares. E agora, no final, o deputado Rodrigo falou, né? Sobre a importância das eleições para vereadores e para prefeitos, pensando, inclusive, em 26. Deputado Eduardo falou esses dias, né? A eleição de 26, ela passa pelas eleições de 24. Inclusive, então, na ação conservadora, para quem quer ser candidato... Desculpa, eu atribuo a perseguição que os conservadores estão vivendo agora, né? Bolsonaro não pode falar com Valdemar, advogados não podem falar entre si. Essas decisões inéditas aí, né, que vêm sempre da mesma pessoa, isso é para matar 24, para não permitir que tenhamos base em 26, porque todo mundo sabe que em 26 serão renovados 2/3 do Senado Federal. E o Senado Federal é a casa que tem o poder de parar as arbitrariedades do STF. Desculpa abrir esse parênteses aqui, Maurício, mas faz sentido você falar o que está por trás de se atacar a oposição e querer aniquilar a oposição. Perfeito. Então, assim, quem quer ser candidato ou quer trabalhar nas campanhas, quer ajudar nos bastidores, faz a ação conservadora, porque lá nós criamos todo um módulo voltado para as eleições. Então, o Carlos vai dar todo um treinamento de redes sociais para quem quer ter sucesso na sua campanha nas redes sociais. O Eduardo, para quem quer ter sucesso nas campanhas físicas, quais são as estratégias que eles utilizam, e toda a experiência que eles têm com o Jair Bolsonaro, com o pai deles, porque desde moleque o Eduardo, o Carlos estão lá ajudando o Jair Bolsonaro a fazer as campanhas desde quando o Jair era vereador, né? O Bolsonaro ele não começou como presidente, ele começou como vereador. Então você pode ser um Bolsonaro na sua cidade começando como vereador também. E aí na ação conservadora vai ter todo esse treinamento. Nós vamos ter também a parte de processo eleitoral, toda a questão jurídica de como organizar suas contas de campanha, sua campanha, enfim. Você vai conseguir sair ali da ação conservadora com todo um treinamento que vai te capacitar para ter sucesso nessas eleições. Nós entendemos a importância de eleger os vereadores e os prefeitos nesse ano, pensando lá em 26 e pensando em acabar com toda essa perseguição que nós sofremos. Então, deputado Eduardo, Rodrigo e Gustavo, eu vou passar para vocês para a gente finalizar, fazer umas breves considerações e aí eu quero rodar um vídeo para o pessoal. Eduardo. Perfeito. Eu tenho que desmutar aqui, leva alguns segundos. Pessoal, agradecer a presença de todos vocês. A gente falou aqui de vários assuntos que são temas que a vida de todo mundo passa por ali. A gente vai esmiuçar cada um deles ali também na ação conservadora. O Maurício falou bem, vai ficar disponível a formação essencial em política, que é muita aula, gente. Só essa formação essencial em política com a Campanholo, Damares, Nicolas Ferreira, né, Rogério Greco, Rafael Correia, enfim, Rafael Nogueira, várias outras pessoas, isso daí já valeria a pena. E, além disso, pela primeira vez, o Carlos Bolsonaro também encabeçando um projeto para falar um pouco das redes sociais. Então, eu faço votos de que, ainda que você não venha a se tornar um membro, mas acesse aí para dar uma olhada, tá? É um trabalho que a gente está fazendo no nosso tempo livre. Para quem acompanha nos stories no Instagram, está vendo que esses dias, mesmo durante o carnaval, a gente está gravando no final de semana. As aulas vão ficar disponíveis agora para vocês, tá? E, enfim, é um pouquinho de um esforço que a gente acha que vale a pena, né? Não desistir do Brasil. Não parar, não precipitar, não retroceder. Quem aguentar mais tempo de pé vai ganhar essa batalha, beleza? Um abraço a todos vocês. E dia 24 a gente está marcando o nosso próximo encontro, nossa próxima transmissão ao vivo, não é isso, Maurício? Depois a gente vai dar mais detalhes de horário, etc. Segue nas redes sociais aí. Mas um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E Gustavo, né? Para quem quiser também, Guerra Cultural, a nossa coletânea de artigos, onde eu falo um pouquinho sobre guerra cultural, islamismo, cristianismo. Tá valendo a pena, tá muito bacana. Só tem fera escrevendo. Valeu. Ótimo. Pessoal, então assim, a gente já está conversando aqui, acertando os detalhes. Em breve a gente vai divulgar para vocês, mas já coloquem na agenda de vocês. Dia 25 é a grande manifestação.
Vamos lotar as ruas pela convocação do presidente Jair Bolsonaro. E no dia 24 à noite, nós vamos fazer uma mega live, uma super live de aquecimento para a manifestação. Então já reservem o dia 24 à noite para estarem conosco conectados. Vamos trazer diversos convidados aqui e em breve vocês terão mais informações. Gustavo, considerações finais. Eu acho fundamental esse tipo de iniciativa que vocês têm, porque isso é uma coisa que a esquerda já faz há muito tempo. E havia uma demanda, existia assim, uma necessidade de a direita se organizar nesse sentido. Então, parabéns. Eu já dei uma olhada, tá fantástico o material. E é importante uma coisa que o Eduardo colocou, do debate, né? A gente poder debater. Eu acho assim, a gente tem um legado fantástico do governo Bolsonaro para defender, sobretudo se a gente compara com esse desastre que é o governo do PT. Então, assim, a gente tem argumentos, tem um legado para defender, não há base de comparação, né, o que foi o governo Bolsonaro com o que tem sido essa tragédia, que era uma tragédia anunciada, óbvio, mas assim, e aí eu entro no ponto que eu quero falar. O cara que é um militante esquerdista, ele não vai ser convencido por nada. Esse cara só vai sair, eu não vou dizer que ele que é uma alma perdida, porque eu, como católico, acredito na redenção, mas ele vai ter que fazer uma epifania própria. Então, assim, não perca muito tempo. Só que tem um cara no meio, o famoso isentão, esse cara tu vai conseguir convencer ele com argumentos. Então, assim, ao acessar esse conjunto, essa caixa de ferramentas que é a ação conservadora, você vai conseguir não só ser um bom candidato, ou ser um bom assessor, mas conseguir trazer para os seus candidatos mais votos. E a gente quer que cada vez mais prefeitos e vereadores de direita sejam eleitos. Então a gente precisa trazer votos para esses caras. E a gente consegue ajudar mostrando, né, com argumentos, com fatos, mas a técnica para isso, e a ação conservadora ajuda nesse sentido. Aproveito para convidar, a gente também, tem várias cidades organizando também no dia 25, para quem não for a São Paulo, aqui em Santa Maria a gente vai fazer também às 15 horas, ali na Locomotiva, então convido a todos de Santa Maria para comparecerem, para apoiar o presidente, para apoiar a liberdade no Brasil, e sigam lá nas redes sociais, Gustavo CH Lopes. Um grande abraço, fiquem com Deus. Perfeito, Gustavo. Deputado Rodrigo. Maurício, eu queria agradecer a oportunidade aqui de estar trocando essa ideia com vocês. A gente sempre reflete, aprende, né? Agradecer a toda a audiência aqui, também convidar aqueles que quiserem acompanhar o nosso trabalho no @Rodrigo Lorenzoni. A gente vem contando um pouquinho do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? A partir da liderança do governador Eduardo Leite e de tantos outros, né, que navegam, como o Gustavo falou, nessa isentolândia e caem ali para a esquerda, mas muitas vezes travestidos, né, de conservadores, o que nos traz aí grandes dificuldades, né, e grandes desafios. Mas parabenizar também pela iniciativa, né, eu acredito que o trabalho de base que nós temos tanto defendido está sendo feito com ação como a ação conservadora. Nós temos a Frente Conservadora aqui no Rio Grande do Sul, que eu presido, uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa, que vem também se reunindo periodicamente com a liderança do deputado Eduardo Bolsonaro, para que nós também possamos ter, no âmbito legislativo, um alinhamento, né, de estratégia, um alinhamento de comunicação, um alinhamento de pautas, na defesa daquilo que nós acreditamos ser o melhor para o nosso país, né? E nós precisamos, como já falamos bastante aqui, né, estar atuando em todos os momentos, como a esquerda faz, com as ferramentas que o Ação Conservadora tem a fornecer, né, para os candidatos, para os apoiadores, para os conservadores, para os interessados em trabalhar para retornar o Brasil às mãos, né, daqueles que têm compromisso com o país, com a pátria, com Deus, com liberdade, com a família. E no dia 25 também, né, nós vamos estar nas ruas atendendo a convocação do nosso presidente Jair Bolsonaro, em ordem, com paz, sem faixas de ataque a ninguém, na defesa daquilo que é mais importante para todos nós, que é a nossa liberdade e a defesa do Estado democrático de direito, que infelizmente está ruindo em nosso país. Mas ainda temos tempo, condições e força, se nos mantermos unidos, de manter o nosso país livre. Não vai ser fácil,
mas nós vamos resistir e vamos conseguir juntos, e em breve teremos, com certeza, o Brasil verde e amarelo, de novo, com o Bolsonaro ou um Bolsonaro nos liderando nesse processo, porque já provaram que fazem pelo povo, têm liderança, conhecimento e podem transformar nossa nação naquilo que a gente sempre sonhou, para nós, mas principalmente para o futuro dos nossos filhos. Estamos juntos, um abração a todos e fiquemos todos com Deus. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.